Eu vou contar uma história para vocês bem curta. Acredito que alguns de vocês já conheçam essa história. Sei que alguns vão duvidar, né, se ela é verídica, mas de fato é uma história que aconteceu. Em 1995, um homem resolveu praticar um assalto em um banco. Ele era um jovem adulto, né, por volta dos seus 44 anos de idade, e ele queria praticar o crime perfeito, não deixar vestígios. E ele resolveu praticar o assalto. E aí ele decidiu usar um conhecimento específico que ele absorveu nas suas aulas de química no ensino médio. E o que aconteceu foi algo tão inusitado e ao mesmo tempo engraçado que, por conta deste assalto, alguns pesquisadores fizeram uma descoberta sobre os aspectos mentais humanos. Essa descoberta fez entender por que pessoas incompetentes se acham pessoas incríveis e autoconfiantes, e como isso afeta o dia a dia do trabalho de um profissional de educação física. Na maioria das vezes, na sala de musculação, mas também em clubes ou equipes multidisciplinares, né, nós se deparamos com pessoas sem competência nenhuma, têm um conhecimento muito raso e superficial sobre algo específico. Por exemplo, sobre como executar exercícios em uma sala de musculação em relação à magnitude de carga, execução, a cadência do movimento. Às vezes, essas pessoas vêm com referências de algum blogueiro fitness ou coaches de emagrecimento, sem a devida habilitação profissional, ou de algum colega que passou um treino baseado em algum conhecimento empírico, ou você é liderado e coordenado por um profissional com um conhecimento muito retrógrado, arcaico, e você não sabe como se posicionar, fica com medo, retraído. E é sobre isso que eu vou falar no nosso vídeo de hoje. Mas antes de soltar a vinheta, eu quero compartilhar algo com vocês que recentemente eu fiquei um pouco surpreso. Eu estava olhando as estatísticas do canal Croto, eu descobri que metade de vocês que assistem os vídeos que eu publico não estão inscritos no canal. E como esse canal é um canal de conhecimento e sabemos que é difícil crescer aqui no YouTube, como não é um canal de entretenimento, a melhor coisa que você pode fazer para ajudar esse canal a crescer, claro, se você puder, e se esse conteúdo ele faz sentido para você, ou que você sabe que esse conteúdo ele pode ajudar alguém a mudar o seu estilo de vida, a sua qualidade de vida, a melhor coisa que você pode fazer é tocar no botão de se inscrever aqui embaixo, né? E se você já for inscrito, curta, comente e compartilhe para aumentar o engajamento das nossas publicações e fazer com que o algoritmo do YouTube libere esse conteúdo para mais pessoas. Agora sim, vamos ao que interessa. Estado da Pensilvânia, na cidade de Pittsburgh, um homem de 44 anos na época, chamado Makadar Wheeler, assaltou 2 bancos consecutivos no mesmo dia nos Estados Unidos. Mas para isso, ele desenvolveu um plano para não ser pego. Ele fez isso usando os conhecimentos de química que ele tinha. Quando ele era mais novo, ele havia aprendido na escola que suco de limão poderia ser usado como tinta invisível. Talvez você também conheça essa brincadeira. E tenha feito aí na sua infância, com seus colegas, né? Você pega um cotonete ou um palito, molha no suco de limão e você escreve uma folha de papel em branco e espera o suco secar. A folha continuará em branco após ela secar completamente. Mas se você aproximar essa folha de uma fonte de calor, como por exemplo uma lâmpada incandescente, ou se aproximar de uma chama, passar o ferro quente, eis que aquilo que você tinha escrito na folha e que estava invisível acaba aparecendo. O suco de limão funciona como se fosse uma tinta invisível. Assim sendo, este abençoado lembrou dessa lição de química e ele resolveu aplicar essa lição para roubar o banco. Ele aplicou o suco de limão na própria cara. Isso mesmo. Ele aplicou o suco de limão na própria cara. Porque ele tinha certeza que esse procedimento iria tornar o rosto dele invisível para as câmeras de segurança do banco. Detalhe, ele não usou nenhuma máscara para esconder o seu rosto. Ele assaltou o primeiro banco,
e conseguiu assaltar mais um banco e escapar feliz da vida, achando que nunca seria descoberto. E essa imagem que você vai estar vendo aqui na tela é exatamente deste abençoado assaltando um dos bancos. Flagrado pelas câmeras, ele foi obviamente reconhecido e facilmente capturado. Ao ser preso, ele estava profundamente desolado e disse que era impossível os policiais terem visto o rosto dele, já que ele havia usado suco de limão. Parece zoação, não é mesmo? Mas não dá para subestimar o grau de estupidez de algumas pessoas. E se você achou essa história ao mesmo tempo engraçada e estúpida, saiba que dois cientistas também acharam. Eles analisaram essa história e se perguntaram como pode alguém ser tão estúpido e tão convicto de que está certo. E como eles são pesquisadores, estudam a mente humana, eles resolveram fazer uma pesquisa científica sobre o assunto. Eles fizeram alguns experimentos que culminaram com a publicação de um artigo científico em 1999. Este artigo trouxe pela primeira vez, de maneira científica, a confirmação de uma das características da mente dos seres humanos. Quanto mais incompetente é uma pessoa, mais ela tende a achar que é competente, mais ela tende a ser confiante em suas próprias capacidades, mais ela tende a ter o ego inflado e ela acredita que ela é incrível naquilo que justamente ela é incompetente. O nome desses dois cientistas é David Dunning e Justin Kruger. E depois dessa pesquisa, muitas outras pesquisas foram feitas e confirmaram essas características da mente humana. Em homenagem aos autores do artigo original, isso ficou conhecido na ciência como efeito Dunning-Kruger, o sobrenome dos autores do artigo original. Mas você também pode sentir o efeito contrário. Você sabe que é competente, mas se sente incompetente, inseguro. Mas também você pode sentir esse efeito ao contrário. Você sabe que você é competente, você é capaz, mas se sente incompetente, inseguro e incapaz. Mas afinal, Messias, o que isso tem a ver com um profissional de educação física? É que reparo muito no dia a dia da nossa prática profissional. Profissionais extremamente competentes, mas que não demonstram muita credibilidade ou passam confiança naquilo que tentam transmitir em nível de conhecimento técnico para os seus clientes. E por insegurança e medo, mesmo sendo competentes, são omissos ou negligentes em algumas situações. Sabe aquele aluno que às vezes tem um shape bacana, às vezes muito maior que o seu, mas que sempre executa os exercícios com técnicas totalmente inapropriadas, que você sabe que ao longo do tempo irá causar algum problema musculoarticular? Ou esse mesmo aluno que já reporta para você que sente algumas dores crônicas no ombro, no joelho ou no punho, quando ele treina ou pós-treino, ou até mesmo na coluna, mas mesmo assim você não intervém, porque em algum momento esse cliente já falou algo sobre treinamento com você, ou ele já tem um treino próprio que um amigo passou para ele, ouviu de algum blogueiro na internet, e você não intervém. Não tenta explicar que aquele caminho não é o mais adequado, que há melhores opções, e opções mais seguras que ele pode seguir e que você está proposto a ajudá-lo. Sabemos que muitos clientes são resistentes mesmo, não aceitam nossa ajuda, mas o que não podemos ser é negligentes. Não demonstrarmos que estamos ali com boa vontade, de boa fé, para ajudá-los e acompanhá-los. Eu mesmo já passei por isso. Em uma sala de musculação, que eu tinha a responsabilidade de uma carta de aproximadamente 15 clientes ali no mesmo período, eu cheguei em um desses clientes que estava fazendo exercício no equipamento chamado leg press, né, com uma carga altíssima. Ele realizava movimentos com baixa amplitude, uma cadência bem ruim, e ainda na fase concêntrica do movimento, ele realizava um valgo dinâmico absurdo, apoiando as mãos no joelho, como se ele estivesse fazendo um mix de supino com leg press. Eu fui lá, eu me apresentei, eu expliquei que tinha observado que daria para melhorar a técnica de execução do movimento dele e se eu poderia ajudá-lo. Ele simplesmente me respondeu: amigão, já sei treinar, me deixa em paz, eu estou aqui só para relaxar. Eu respeitei a decisão dele e ele continuou com o treino.
Mas se em algum dia houvesse alguma reclamação por parte deste cliente, ele não poderia afirmar que ninguém nunca explicou para ele como deveria ser feito ou que ninguém demonstrou nenhum interesse em ajudá-lo em algum momento. Pelo contrário, não fui negligente e, ao mesmo tempo, demonstrei para ele que ele estava sendo assistido, acompanhado, observado, que havia alguém ali com conhecimento técnico caso ele precisasse tirar alguma dúvida. Pois é. Porém, existe um fator importante que ainda não foi abordado aqui. Será que o problema é a ignorância absoluta? Será que o efeito Dunning-Kruger acontece com pessoas que não sabem nada sobre um assunto? A maioria das pessoas, quando elas não sabem de nada, zero, sobre um determinado assunto, ela tende a admitir que não sabe. E é receptivo ao receber ajuda, informações, conhecimento. Olha, eu não sabia disso, que bacana. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. O problema maior é exatamente naquelas pessoas que tiveram algum contato com aquilo e esse contato faz ela sentir que ela entende alguma coisa sobre o assunto. Esse contato cria uma ilusão de conhecimento. Esta pessoa acredita que tem um conhecimento profundo, quando na verdade ela só possui algumas informações superficiais sobre determinado assunto. Sabe o nome de um determinado exercício, de como variar, mas não entendem sobre a cinesiologia do movimento ou das adaptações fisiológicas que aquele estresse mecânico pode promover. Mas como essas pessoas não têm um conhecimento profundo, ela também não consegue enxergar o quanto ela não sabe sobre aquilo. Então a pessoa já acha que sabe muito e não faz ideia da sua própria ignorância. E para piorar, nos deparamos o quanto a internet dá a ilusão para essas pessoas de conhecimento. Sabemos que precisamos tomar cuidado com isso. Eu vejo em alguns canais aqui do YouTube ou em alguns podcasts alguns temas com conhecimento bacana, mais aprofundado, verdadeiras aulas com grandes referências. Porém, em outros locais, eu vejo muitas coisas bem superficiais e com tempo muito pequeno. Outra questão é você fazer parte de uma equipe, né, seja ela multidisciplinar, em uma equipe de atendimento básico à saúde ou de atendimento para grupos especiais em específico, e você é liderado ou é coordenado por alguém que está com conhecimento ultrapassado, parado no tempo, né, bem arcaico. Sabe aquele líder que acha que só hidro ou natação é o santo graal para resolver os problemas de saúde? E que qualquer outra atividade ou exercício físico regular vai ser lesivo e que vai causar mais mal do que bem para os clientes ou pacientes? Ou até mesmo aquele coordenador que te instrui a atender os clientes numa sala de musculação, né, colocando eles assim que entram na academia com o intuito de emagrecer por 40 minutos ou uma hora na esteira durante dias ou meses, e que só após isso você pode descer com ele para a sala de musculação e fazer um treinamento específico. Ou aquele que fala que na sala de musculação 3 de 10 é para hipertrofiar, 3 de 15 é para modelar e 3 de 20 é para emagrecer. Sabemos que em nossa área o conhecimento é muito dinâmico, novas evidências surgem, novos métodos surgem com embasamento científico, mas algumas pessoas têm tanto apego a alguns métodos que já são considerados ultrapassados, não aceita novas propostas, não escuta novas ideias embasadas cientificamente, e isso se mostra falso na maioria das vezes. Isso é, quanto mais sabemos sobre um assunto, mais se há para aprender. E se nessa demanda por conhecimento ficar estática, a tendência é que nossa vida e atuação profissional também fique. Uma vez que não encontramos mais erros ou pontos a melhorar, a tendência é que paramos de se aprimorar, o que vai impactar diretamente nos nossos resultados e também na nossa carreira. Em resumo, o profissional de educação física que leva a sua profissão a sério não deve ter medo ou receio de fazer, de propor algumas intervenções no seu dia a dia, né, na sua atuação profissional, até porque somos da área da saúde e também respondemos legalmente por isso.
Você pode responder por imprudência, ou seja, não seguir adequadamente os padrões de prescrição, de periodização, de planificação de treino que nos compete, ou executá-lo sem o devido zelo. Outra situação, você também pode responder por negligência. Atender um cliente planificando, prescrevendo e orientando os treinamentos sem observar as técnicas adequadas e os protocolos estabelecidos, respeitando os princípios do treinamento básico que nós aprendemos ao longo dos nossos cursos de formação, evitando assim causar um prejuízo à saúde do nosso cliente ou do nosso paciente, ou no caso de atender um cliente que faz parte de algum grupo especial, ou está vindo treinar após voltar de lesão, você pode provocar alguma lesão adicional àquela já existente sem o devido cuidado. É bem provável que algumas pessoas vão ver esse conteúdo, vão ficar com raiva de mim pelas coisas ditas aqui, porque provavelmente eu disse algo que contrariou as suas crenças e provavelmente essas pessoas estão sob o efeito de Dunning-Kruger. E se você já é um profissional formado, habilitado, tem um profundo conhecimento em alguma área do treinamento, sempre presuma que um outro profissional que trabalha com você ou que é seu subordinado saiba algo que você ainda não sabe. É essencial entendermos que somos seres em constante aprendizado. Em nenhum momento o processo de aprendizado termina. Eu tinha um professor na graduação que costumava dizer a seguinte frase: quando olhares com tristeza que nada sabes, terás feito o primeiro progresso no aprendizado. Eu, por exemplo, sendo um profundo estudioso da nossa área, sou apaixonado pela nossa área, tenho convicção que eu continuo sendo ignorante em um monte de coisas pertinentes à nossa atuação profissional. Mas eu sempre busco aprender, procuro trocar informações, conhecimentos com os meus colegas profissionais ou de outras áreas correlatas, seja presencialmente, seja nas redes sociais, seja em congressos ou cursos de extensões. Sei que para muitos, aprender, sair da bolha de autoafirmação incomoda bastante, produz desconforto, mas é deste desconforto que brota essa árvore que nós chamamos de conhecimento. E para finalizar, eu espero que este vídeo eu tenha trago para você um pouco de desconforto. Não para você concordar comigo e achar que minha opinião é soberana, que sim para você mudar e melhorar sua atuação profissional cada vez mais. Eu agradeço muito por vocês terem assistido este vídeo até o final. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, de curtirem, de compartilharem, se possível, é claro. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.